A Ju já está compartilhando a tela. Ver se Então, está tudo olá a certinho todos. Está aqui. certinho, só não está compartilhando ainda, Ju. Deixa eu ver. Para mim aqui já dá tudo certo, não sei se Agora aí já está sim, certo. agora sim, agora está ok. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Meu nome é Renata, eu sou nutricionista e coordenadora aqui de cursos do GANEP Educação. A gente vai ter um bate-papo hoje, então, né, sobre o que tivemos aí das novidades do Congresso, que a Ju já estava comentando aqui com a gente um pouquinho, né, adiantando. A gente tem a honra de ter conosco aqui a médica e professora e nossa grande amiga, né, aqui do GANEP, a Juliana Tepedino, né? Ela é médica, especialista em nutrologia pela Abram, em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, é pós-graduada em terapia nutricional e nutrição clínica pelo GANEP, diretora-geral do grupo NUTEP, pesquisadora do MetaNutri, da Faculdade de Medicina da USP, professora convidada aí dos nossos cursos, né? A Ju sempre presente aqui conosco nos eventos, nos cursos. Obrigada, né, Ju, pela presença aqui. Pode dar suas boas-vindas aí para quem está conosco. Eu quero agradecer o convite, é uma parceria de ambos os lados, essa é a minha casa, é onde eu fui formada, é um prazer imenso para mim fazer parte de tudo do GANEP até hoje, e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que a gente viu, então, no congresso do ASPEN, que foi agora em Seattle, no início do ano, primeiro congresso presencial que a gente teve pós-pandemia, que foi um congresso onde tivemos algumas novidades interessantes, algumas coisas que dá para a gente aplicar, e eu acho que o primeiro congresso que se falou sobre Covid, mas não foi só sobre Covid, então a gente começa a ter aquele respiro de normalidade, né? Onde as coisas começam a ser a tentar voltar para um novo normal, que eu acho que vai ser nossa vida a partir de agora. Então, meu currículo, a Rê já falou aí, mas o principal é que sou formada pelo GANEP, essa é a minha eterna casa. E tenho alguns conflitos de interesse, tenho 2 grants, um pela Fresenius e um pela Baxter, e sou eventual speaker para algumas das principais empresas de terapia nutricional, mas nenhum desses conflitos de interesse tiveram nada a ver com o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então, nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre GLIM, e se fala muito sobre GLIM no congresso, já acho que é uma das coisas que... E é interessantíssimo falar sobre GLIM, porque algumas das principais cabeças do GLIM são brasileiras, né? A gente tem... 3 grandes pesquisadores envolvidos no GLIM, e é sempre um prazer imenso ver, inclusive, os brasileiros fazendo parte com tanto peso nessa questão do GLIM. A gente vai falar dos 3 grandes trials, então, que não foram publicados ainda os seus resultados finais, mas eles deram os spoilers lá para a gente, que é o SUSTAIN, o REENERGIZE e o EFORT, e um pouquinho sobre precisão na terapia nutricional, sobre técnicas de avaliação de composição corporal, e eu queria falar sobre calorimetria indireta, mas eu precisaria que a Rê me desse mais 1 hora aí para poder falar tudo que eu gostaria de falar para vocês. Então, sobre GLIM, eu não vou tentar reproduzir as palestras da Isabel Correia ou da Cris, porque elas são sensacionais, são pessoas de referência para a gente aqui no Brasil, e elas são maravilhosas no que fazem, e posso falar para vocês que qualquer uma das palestras de GLIM que eu vi no congresso, não deixam, as nossas são melhores e não deixam nada a desejar ao que eu vi. Mas eu vi uma palestra bem interessante da Ashley Malone, que foi inclusive já presidente do ASPEN, ela é de Ohio, e ela começa, né, falando um pouquinho do GLIM, que é é uma tentativa de consenso internacional sobre o diagnóstico de desnutrição. Da necessidade, então, da gente fazer isso em dois passos, onde a gente faz primeiro um screening formal para desnutrição, através de avaliação de avaliações já validadas, né? E depois um assessment da desnutrição e avaliação da severidade da desnutrição.
É interessante falar para vocês que não usam Glean ainda no dia a dia, ou não fizeram nenhum trabalho com Glean, que a gente tem os critérios fenotípicos e os critérios etiológicos. Os fenotípicos são perda de peso, IMC e perda de massa magra, perda de massa magra. Os etiológicos, a alteração na ingesta alimentar e a inflamação. E para a desnutrição, a gente tem que ter pelo menos um fenotípico e um etiológico. E lembrar também que, como esse foi um critério utilizado pelo mundo, por vários pesquisadores no mundo, né, foi um consenso que partiu de vários pesquisadores do mundo, a gente tem recortes de IMC diferentes para populações diferentes. O que lá no Aspen eles falaram bastante? Eles compararam bastante o Glean com o que eles usam, que é o Academy Aspen. Então, mostrando que ambos fazem perda de peso, ambos avaliam alteração de inadequação da parte energética, que o IMC ele só é feito no Glean, né? A parte de perda de musculatura também é avaliada em ambos os diagnósticos de desnutrição. O Academy Aspen avalia perda de gordura, funcionalidade através do hand grip, edema, e não avalia sintomas gastrointestinais. Então, por que eles fizeram tanto questão de comparar um com o outro? Porque o Academy Aspen ele já é validado. Então, em nenhum momento eles queriam dizer que a gente deve usar Aspen, Academy Aspen e não Glean. Eles acham que a gente deve validar melhor o Glean, que é uma coisa que a gente realmente precisa fazer, e que comparar, já que você já vai fazer o Glean, tipo, fazer o Glean e fazer o Academy Aspen é praticamente, você consegue fazer isso num trabalho só, você já pode fazer uma técnica que é validada e aumentar a validade da própria, do screening, do próprio instrumento que você está avaliando. E a grande pegada em relação ao Glean foi a necessidade da recomendação da gente validar melhor o Glean. Então, a gente está vendo, começando a sair alguns trabalhos retrospectivos, a gente já viu vários trabalhos retrospectivos, onde usam pelo menos o que é indicado, né, um diagnóstico fenotípico e um etiológico, só que o ideal seria a gente fazer estudos prospectivos, onde a gente mede todos os fenotípicos, todos os etiológicos, e a gente compara com um semi-gold standard. E por que semi-gold standard? Porque, na verdade, a gente tem diagnósticos de desnutrição de formas diferentes, dependendo de como você for avaliar. Então, se você for avaliar com densitometria, você vai ter um valor, se você for avaliar com tomografia de L3, você vai ter outro valor, mas você precisa ter uma avaliação, principalmente em relação à massa muscular, melhor do que somente IMC. E deve relacionar isso com desfechos clínicos dos pacientes. Então, esse foi um dos trabalhos mais citados em relação ao Glean, que é da Maria Isabel Correia. Então, é um trabalho fazendo justamente uma avaliação dos trabalhos que já tinham sido publicados, fazendo a validação do Glean. Esse trabalho foi feito no ano passado, mas publicado esse ano. A gente vê que 32% dos pacientes tinham mais de 65 anos. Os trabalhos foram publicados principalmente com população hospitalar. Então, isso é uma outra coisa que foi bem falada, a necessidade da gente validar Glean em populações diferentes, em populações não hospitalares, em populações de home care, ambulatoriais, e ver se ela se comporta bem como se comporta no hospital, e 26% ainda em pacientes oncológicos. Quero chamar a atenção em paciente crítico, que a gente praticamente só tem 2 trabalhos em paciente crítico validando o Glean, e a gente vê que 57% somente desses trabalhos usaram os 5 critérios do Glean. Então, a gente realmente tem uma necessidade muito importante de validar melhor o que a gente usa, até porque a maioria, 92%, usou IMC como o critério fenotípico. Uma outra coisa que preocupa é que 45% usaram antropometria como marcador de musculatura. E a gente sabe hoje que a antropometria, isso foi
bastante criticado, mostrando que a antropometria não se comportou bem nessa questão. Ah, Ju, eu só tenho isso. Gente, não estou falando para não usar, só estou falando que para você validar um negócio para o mundo, a gente precisa usar coisas gold standard. Não dá para a gente validar baseado numa coisa que não está validada, que é a própria antropometria. E a maioria do mundo vem publicando baseado nos critérios etiológicos de inflamação. Chama mais atenção ainda que 11% dos estudos só disseram como eles combinaram esses critérios. Então, qual foi o critério fenotípico, qual foi o critério etiológico, usei, e se faria alguma diferença ter usado outro critério, ou seja, construir padrões a partir disso. E a sample size só foi calculada em 25% dos estudos, ou seja, ainda existe grande possibilidade de boa parte desses estudos ser underpowered, não ter poder o suficiente para dizer aquilo que eles estão dizendo. Então, a gente tem uma grande necessidade de validação do GLIM, preferencialmente usando 5 critérios, não usando antropometria, e aí ao usar os 5 critérios, só voltando aqui para vocês, a gente realmente precisa e esbarra na questão da musculatura e preferencialmente usando algum instrumento já validado, que seria tomografia e densitometria de corpo todo. E aí, na última palestra, eu vou falar um pouquinho de algumas pessoas tentando validar, então, ultrassom e bioimpedância para UTI, justamente para tentar ajudar a gente a validar o GLI. Então, essa foi a primeira palestra que eu achei interessante trazer para vocês. A segunda, esse foi 3 palestras muito interessantes e talvez a parte mais importante do Aspen que eu tive a oportunidade de ver foi uma mesa só sobre grandes trials nutricionais e foram apresentados os resultados preliminares de 3 grandes trials. Todos os 3 são do grupo do Darren Highland, no Canadá, mas foi apresentado, então, pelo Christian Stoop, que é germânico, e é um multicêntrico randomizado de uso de selênio em pacientes de cirurgia cardíaca. O segundo foi apresentado pelo Jay Patel, que também já foi presidente da Aspen, se chama EFORT, e talvez o mais esperado por todos vocês aí de resultados, que era comparando proteínas, altas doses de proteína com baixa dose de proteína e ver se os resultados dentro da UTI alteravam. E o terceiro foi apresentado pelo próprio Highland, se chama Reenergize, também multicêntrico, e ele era sobre o uso de glutamina enteral em pacientes queimados. E vamos falar um pouquinho desses 3 trabalhos. O SUSTAIN é um trabalho, então, bem interessante, de uso de selênio endovenoso em paciente de cirurgia cardíaca de alto risco. O que eles consideraram de alto risco? Pacientes principalmente aqueles pacientes que faziam cirurgias abertas, que eram idosos e que tinham um altíssimo estresse metabólico, que tinham muitas alterações regulatórias, ficavam com o peito aberto e que tinham sua parte de estresse oxidativo muito alterada. Então, o objetivo principal do SUSTAIN era avaliar a administração perioperatória de altas doses de selênio nesses pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Foram vistos pacientes dos sexos, feitas cirurgias cardíacas eletivas e de emergência, e esses 3 são considerados o que a gente chama de pragmatic trials, ou seja, trials que são comparados com o que a gente faz na vida, no dia a dia das nossas UTIs. De metodologia, esses pacientes recebiam 2.000 microgramas EV de selênio ou o mesmo volume de solução salina, 30 minutos após indução anestésica, mais 2.000 após o término da cirurgia e todas as manhãs, dentro dos 10 primeiros dias deles na UTI ou na internação, eles mantinham essa dose de selênio diária. O desfecho primário foi mortalidade ajustada para disfunção orgânica, ou seja, para o tanto que esses pacientes se mantinham grave logo após a cirurgia.
Então, o que a gente vê? Por que a gente chama de grandes trials? Vocês vão ver que todos são com um N de pacientes muito grandes. O SUSTEM foi feito, então, o N foi de 1.400 pacientes, e não houve nenhum evento adverso correlacionado ao uso do selênio EV, e os principais resultados é que não houve nenhuma diferença no desfecho primário, que foi mortalidade, então, em 30 dias. Houve aumento sérico do selênio, mas não houve atividade da principal enzima relacionada ao estresse oxidativo, que é o GPX3. E em análise de subgrupo, mesmo nos pacientes que tinham deficiência prévia de selênio, não teve alteração nenhuma de desfecho, seja de mortalidade, seja de tempo de UTI, seja de tempo de internação, seja de qualquer alteração em cirurgia cardíaca. Então, o próprio autor faz a evidência 1B contra o uso de selênio em pacientes de alto risco para cirurgia cardíaca. Então, é um trabalho com resultado negativo, mas importante, o qual mostrando que usar selênio em cirurgia cardíaca não tem nenhuma alteração em desfecho dentro de UTI. O segundo grande trial que a gente tem para mostrar se chama EFORT. O EFORT, então, é um trabalho onde a hipótese é que a entrega de proteínas em doses diferentes faria uma sobrevida diferente ou uma recuperação diferente nos pacientes dentro da UTI, e o objetivo era comparar dose de proteína mais alta, naqueles que recebiam mais do que 2,2 gramas de proteína por quilo dia, versus proteína usual, menos de 1,2 gramas por quilograma dia em pacientes críticos. Foram feitos em pacientes acima de 18 anos, que eram considerados de risco nutricional, e o que eles definiram como risco nutricional? IMC abaixo de 25 ou acima de 35, desnutridos, moderadamente ou severamente desnutridos, definidos, podia ser pelo Aspen, ou algumas outras ferramentas que eles iam adaptando de acordo com a realidade local, aqueles que eram frágeis, sarcopênicos, ou que, de acordo com o screening, ficariam em ventilação mecânica por mais de 4 dias. O desfecho primário era mortalidade, e os desfechos secundários era tempo de sobrevida em UTI, no hospital, e tempo de internação. Esse trabalho foi previsto inicialmente para contar com 4.000 pacientes, e eles foram vendo que ia ser bastante difícil o enrollment desses pacientes. Eles fizeram algumas alterações nos desfechos e optaram por fechar o trial com 1.303 pacientes. O resultado que eles apresentaram para a gente lá foi que o tempo médio que demorou para os pacientes começarem terapia nutricional interal foi de 24,4 horas, então mostrando que a maior parte da população começou a terapia nutricional dentro das 24, 48 horas que a gente recomenda. 91% dos pacientes usaram somente terapia nutricional interal, bem correspondente ao que a gente vê nas nossas UTIs, né? 90% dos pacientes em interal exclusiva, 6 a 7% dos pacientes usaram parenteral suplementar, e a gente vê uma coisa interessante, que é uma crítica deles ao próprio trabalho. Somente 6% dos pacientes do EFORT fizeram calorimetria indireta, e aqui é uma coisa que a gente precisa, apesar do objetivo do trabalho ser todo proteico, a gente precisa entender que o calórico pode ter sido errado para cima e para baixo aí, porque ele não foi guiado por meta de precisão. Então, desses 1.303 pacientes, esses pacientes foram divididos em 2 grupos, um para receber acima de 2,2 gramas de proteína por quilo dia, e um para receber até 1,2, e o que a gente vê de interessante é o que acontece na vida, por isso que é Pragmatic Trial. O grupo que era para receber 2,2 recebeu 1,7. Então, na verdade, a gente vê que o prescrito versus infundido, mesmo num trial desse tamanho, a gente tem bastante diferença. E o grupo de 1,2, na verdade, recebeu 0,9. A gente vê que, mesmo assim, se manteve uma diferença bem importante entre os grupos, de 0,8 grama por quilograma dia. E
Gente, é para espanto de todo mundo, ao contrário do que todo mundo imaginava, não há diferença nenhuma de mortalidade, tempo de sobrevida, tempo de ventilação mecânica, tempo de nada em nenhum dos dois grupos. Receber 1,7 de proteína ou 0,9 de proteína na UTI não fez diferença em nenhum desfecho de UTI. Chama mais atenção ainda porque, em análise de subgrupo, a gente vê que aqueles pacientes graves, que tinham mais disfunções orgânicas e que tinham SOFA mais alto, quanto mais proteína eles receberam, esse grupo que recebeu 1,7 tinha pior desfecho. Então, parece que, do mesmo jeito que a gente dá caloria demais para o paciente mais grave é ruim, parece que dar proteína demais também é ruim. E esse é um resultado que vai bem de encontro ao que a gente faz hoje, é bem ao contrário do que a gente faz hoje. Então, acho que esse é um resultado bem interessante, que chama bastante atenção, porque a gente vinha vivendo uma época de muita proteína, proteína demais, e às vezes até em fase um pouco mais precoce. E eu acho que o eForte vem botar um freio nisso aí, mostrando que não, proteína demais não faz bem e talvez até piore desfecho em paciente que é grave demais. E uma coisa, e aqui que começa a mudar para mim o que a gente faz dentro da UTI. Quando a gente começa a ver trials, gente, com 1.400 pacientes, 1.300 pacientes, onde a gente não vê mais nenhuma alteração em mortalidade, a gente começa a ter que pensar que talvez a terapia nutricional, o desfecho principal da terapia nutricional, não seja realmente mortalidade, mas sim como esses pacientes sobrevivem, né? Daqueles que sobreviveram, né? Então, tudo bem, 1,7 e 0,9, ambos sobreviveram. Mas será que eles sobreviveram com funcionalidade igual? Será que eles perderam a mesma quantidade de musculatura? Será que eles conseguiram voltar para a sua vida no mesmo tempo? Será que a gente está fazendo as perguntas corretas? Será que a pergunta morrer mais é a melhor pergunta para um desfecho nutricional? E aqui que eu acho que talvez isso vá mudar muito nos próximos anos. Eu acho que os desfechos nutricionais vão muito mais para a funcionalidade e musculatura do que realmente para a mortalidade. O terceiro grande trial apresentado para a gente lá foi o Reenergize. É um trabalho de glutamina interal para pacientes queimados. Essa é uma pergunta que a gente tinha bastante tempo que a gente queria responder, se era o uso de glutamina interal ajudava esses pacientes em algum desfecho, seja mortalidade, infecção, tempo de internação. Então, foi feito em pacientes adultos de 18 a 65 anos, queimaduras extensas de segundo a terceiro grau que necessitaram de enxerto. Novamente, então, a metodologia utilizada é que o grupo glutamina recebeu 0,5 gramas por quilo dia de glutamina, dividida em 3 tomadas ou mais, e os obesos recebiam essa dose por peso ajustado. E no grupo controle eles recebiam maltodestrina misturada em água, mas comparando a quantidade calórica daquilo que recebia em glutamina. Foram 10 anos para conseguir randomizar esse número de pacientes que a gente vai apresentar agora. Então, foram 1.200 pacientes apresentados, a média de idade foi de 49 anos, 91% dos pacientes utilizaram também somente terapia nutricional enteral, 30 a 35% de área corpórea queimada e não há nenhuma melhora de desfecho clínico com o uso de glutamina interal em paciente queimado. Nem mortalidade, nem tempo de internação, nem infecção, nada que eles pudessem avaliar teve nenhum desfecho positivo o uso de glutamina. Acho que responde uma grande pergunta que a gente tinha, que era o uso da glutamina interal, para alguns subgrupos, e um dos subgrupos que a gente ainda utilizava era queimados, mas mostrando então uma evidência também, um B, contra o uso de glutamina interal em paciente queimado. E aí a gente começa a ter que então repensar o que a gente vai fazer, já que a gente não está conseguindo nem gente com trabalho de 1.500 pacientes, 1.400, 1.300, achar
mudanças, será que a gente não tem que avaliar coisas diferentes? E eu vi uma exposição muito interessante de uma nutricionista chamada Carrie Ehrman, que é de Delaware, também lá nos Estados Unidos, e ela falou de de composição corporal por diferentes métodos, e ela falou então um pouquinho de tomografia, bioimpedância DEXA e falou um pouco de ultrassom. E claro que eu não vou conseguir explicar para vocês, falar com muitos detalhes todas as palestras dela, mas quem quiser vai ter meu e-mail no final, eu posso mandar alguns desses slides, está à disposição. Mas lembrando então que a tomografia em UTI ela está validada, a gente consegue melhorar muito o resultado das avaliações nutricionais quando a gente coloca tomografia, e para o GLIM hoje, o ideal seria que a gente conseguisse fazer tomografia de L3 para esses pacientes, ou densitometria, mas tomografia seria talvez o melhor, para que a gente pudesse validar o GLIM especificamente para essa população de UTI. Ela falou bastante de ultrassom de quadríceps femoral, que é uma coisa que a gente aqui no Brasil também vem estudando bastante, mostrando que em paciente de UTI, a gente tem nos pacientes de UTI que já tem um diagnóstico por GLIM de desnutrição, a gente tem uma alteração importante do ultrassom de quadríceps em espessura, uma diferença muito relevante em relação aos pacientes que não são desnutridos, mostrando que talvez isso seja um futuro bem promissor para a gente em relação à avaliação de musculatura. E que essa perda muscular, quando você faz somente uma medida, isso tem alguns problemas, mas quando você consegue fazer medidas repetidas, você começa a ter uma melhora de sensibilidade muito grande. Então, quando a gente pega o mesmo paciente, usa ele como controle e vai avaliando o quanto ele vai perdendo durante os dias, isso parece ser a melhor forma da gente avaliar um paciente, já que as tomografias nem sempre são tão fáceis da gente adquirir no dia a dia. O ultrassom parece que veio como uma forma de facilitar bastante. E mostrando que a gente perde até 1,6% da estimativa da espessura da musculatura por dia, num range de 0,2 a 5,7. Também temos um monte de problemas com ultrassom, a gente precisa ter um consenso validado internacional, inclusive em relação a transdutor, ângulo, forma de rolamento, a gente precisa validar também qual vai ser a forma de referência, se a gente vai usar 1/3, 2/3, metade da coxa, e a gente realmente precisa que isso seja melhor discutido numa comunidade internacional, mas provavelmente o ultrassom vem vindo para ficar. E ela é uma das grandes pesquisadoras em relação à bioimpedância e ângulo de fase em UTI. E eu acho que foi bem interessante, porque ela mostrou alguns trabalhos mostrando que o ângulo de fase, comparado com tomografias, teve uma correlação bastante linear e bem interessante de ser medida, com R de 0,7, sendo que ângulo de fase é uma coisa bem mais fácil da gente ter uma bioimpedância com ângulo de fase do que uma tomografia para todos os pacientes dentro de uma UTI, né? E que esse ângulo de fase, principalmente quando a gente tem as multifrequenciais, eles tinham correlação inclusive com o hand grip, mostrando que tem relação com a espessura da musculatura, mas também parece com força de forma geral. Então, acho que essas eram as principais novidades que eu tinha para trazer para vocês. Tentei trazer de forma bem compiladinha e deixar um tempinho para a gente discutir um pouco melhor. Ju, quantas novidades mesmo, hein? Não é, Rê? Dá para... Eu fui colocando só aqui um resumo, tipo, não usa mesmo selênio, não adianta dar 1,7 ou 0,9 de proteína, o resultado é o mesmo. Mas esse é bem legal, hein? Gostei de ver da bioimpedância, com certeza, muito mais disponível, né? Porque usar ângulo de fase
Usar ângulo de fase com bioimpedância é bem mais disponível para a gente do que tomografia de todo mundo. Então, se a gente conseguisse validar ângulo de fase, se a gente conseguir validar o GLIM e validar o ângulo de fase, isso se torna as coisas muito mais fáceis para um dia a dia, né? Para uma vida normal, vamos dizer assim. E eu acho que esse é um caminho interessante que a gente tem como fazer, né? Que a gente tem como participar. Então, acho que essa é uma área bem legal assim, de mexer. Super legal. Ju, se você quiser tirar aí o compartilhamento... Teoricamente, eu parei, mas vamos sair aqui. Pausado. Interromper. Isso aí. Então, mas eu acho que os principais é isso, é o validar GLIM, mas não através de EMC, e sim através de instrumentos que avaliem musculatura, né? E lembrar que eu tenho que avaliar através de musculatura validada. Quem está validado? DEXA, tomografia. Então, aqui a gente esbarra na tecnologia. Selênio em cirurgia cardíaca. Cara, mais de 1000 pacientes não dá mais para usar, né? Não tem por que usar, acho que está bem estabelecido. 0,9 com 1,7, nenhum desfecho. Chamando a atenção para quem está grave demais, piora de desfecho em proteína alta. Ô, Ju, e falando desse da proteína, se a gente pensar nos últimos anos aqui, o que surgiu de fórmula nova para interal e para interal era tudo com foco na proteína, né? Então, a gente estava indo para um caminho onde não tinha limite a proteína, né? Era o céu é o limite, né, da proteína. Eles estavam até falando lá, a gente botou acima de 2,2, porque a gente achou publicação até com 4 e pouco. Então, e eu achei bem interessante também que mesmo num trial pragmático, super bem conduzido, a gente vê que o prescrito versus infundido rateia, né? Então, 2,2 cai para 1,7, 1,2 cai para 0,9, mostrando que você realmente controlar o que você dá é extremamente importante, porque não adianta você achar que prescrever 1,7, seu paciente vai receber 1,7. Agora, não mudar a mortalidade não quer dizer não mudar desfecho como esse paciente saiu da UTI. Eu acho que essa é a resposta que a gente vai ter que dar. Só que a gente só vai conseguir dar isso através de um acesso de musculatura. E aí a gente esbarra de novo em como acessar a musculatura. E aí vai para bioimpedância, ultrassom e tomografia como métodos de acesso muscular, que eu acho que não vai ter como a gente fugir disso no futuro. No futuro, né? Veio uma pergunta aqui, Ju, da Eide, que a circunferência da panturrilha ela pode ser utilizada como marcador de diminuição da musculatura nos critérios do GLIM? Então, essa pesquisa é justamente a pesquisa que a Cris Gonzalez está fazendo, né, que é tentar acrescentar a CALF, né, no GLIM, mostrou que a gente vai ter que ter circunferências de panturrilha diferente para... essa palestra não estava especificamente na da Malone, mas a gente pode ver pelo trabalho da Cris, que melhora, parece que a sensibilidade do GLIM, mas ela não substitui a avaliação da musculatura. Então, lembrar que o GLIM é um instrumento não validado. O que quer dizer um instrumento não validado, gente? A gente ainda não pode dizer que ele se comporta melhor, a gente não vai poder dizer assim, GLIM é melhor do que a Aspen, é melhor do que a ESG, porque a gente não sabe. A gente não sabe se o GLIM é melhor para uma população de UTI, se é melhor para uma população oncológica. A gente não sabe, a gente não tem essa resposta. Então, a gente, na verdade, está tentando aprender como que o GLIM vai se comportar em diferentes situações. Eu acho que não tem por que não fazer. É uma medida muito fácil, presente no dia a dia, e eu acho que pode melhorar a sensibilidade do GLIM. Mas o GLIM inicial não foi pensado com circunferência de panturrilha. Legal, Ju.
Depois, assim, tem bastante gente falando assim, que o effort foi triste, né? A Patrícia comentou que Foi. triste esse resultado. Nossa, o resultado do effort, na verdade, sabe quando rola aquele silêncio sepulcral, assim, todo mundo meio... porque eu acho que não era o resultado que ninguém esperava, né? Realmente, acho que todo mundo esperava uma coisa muito diferente dessa. Mas acho que faz sentido. Acho que faz sentido se a gente for um pouco menos entusiasta, eu falo menos torcedor de futebol, e um pouco mais científico. Acho que faz todo sentido, gente, da gente achar assim. A gente achava que glutamina era o problema, a gente achava que selênio é o problema, a gente acha que tiamina é o problema, a gente está sempre segmentando a terapia nutricional, né? A gente quer achar o causador do problema e o salvador do problema. Exato, o vilão e o O mocinho. vilão e o mocinho. E, novamente, a gente estava com a mesma tendência com a proteína, né? A gente queria que a dose de proteína fosse o salvador do problema. E, gente, na verdade, é só mais um não mocinho. Então, eu acho que não é... E mostra, talvez, cada vez mais que a terapia nutricional ela é feita no conjunto, é no todo, é o você entregar o dia a dia do paciente, é o que faz diferença, né? E eu volto a falar assim, porque isso foi repetido muitas vezes, que é muito diferente você entregar um paciente tetraparético que demora 2 anos para se recuperar, e uma coisa é você recuperar um paciente, você devolver para um pós-hospital, para um ambiente pós-hospitalar, um paciente que em 2 meses está trabalhando. Então, são sobrevidas diferentes, e no trial elas são mostradas como sobrevidas iguais. Não sei se vocês conseguem entender, né? Assim, no trial lá, esses 2 pacientes sobreviveram, esses 2 pacientes têm desfechos iguais, mas na vida o desfecho é muito diferente. Então, é porque a vida, a forma com que a vida desses pacientes vai ser conduzida depois é muito diferente. Então, talvez o nosso grande impacto de terapia nutricional é como esses pacientes vão sair. E eu acho que é isso, eles até falaram, a gente... O Jay Patel até falou, né? Eu me arrependi muito de não ter marcado mais a parte muscular, mas eu acho que eles tinham tanta certeza que a proteína faria a diferença que não teve essa preocupação de ter... E também dificultaria muito um trial desse, que é muito grande, multicêntrico, mundo todo, 1.400 pacientes. Realmente, se a gente tem dificuldade de fazer tomografia para alguns pacientes, imagina 1.400 Um estudo, E a Patrícia já perguntou aqui, Ju, e na sua prática, quais mudanças você vai implementar? Se já vai reduzir a proteína ou vai esperar os estudos? Então, a gente já era bem cuidadoso com a quantidade de proteína que a gente entregava nos primeiros dias. Eu já era das que achava que mesmo nos primeiros dias a gente não devia ofertar nem calórico nem proteico alto. Confesso que eu sempre fiz muito proteína mais alta. Eu sou uma fã de proteínas um pouco mais altas. Quem continuar oferecendo proteína alta tem que tentar lembrar de fazer trabalhos mostrando desfecho sem ser mortalidade, e entendendo que isso não muda a mortalidade. Agora, para paciente grave, acho que a gente não tem mais como usar, porque agora você tem uma evidência contrária, né? Então, quanto mais grave seu paciente tiver, mais para baixo você vai ter que puxar a proteína, e isso é interessante, porque isso era uma prática que a gente não tinha tanto. Então, paciente grave demais, ou paciente que reagudiza, talvez a gente tenha que ser um pouco mais controladinho ali na mão, não dá para ficar tão, né, tão louco com a proteína. E eu acho que está na hora da gente talvez voltar a fazer mais balanço nitrogenado, fazer os trabalhos com ultrassom mais direitinho, com tomografias, quem tiver disponibilidade, porque realmente a gente precisa entender se muda a funcionalidade, porque se não mudar nem isso, a gente só está gastando dinheiro.
Eu ia falar exatamente isso para você, do balanço Financeiramente não faz nitrogenado. sentido, É. né? Que é a glutamina em queimado. Por que eu vou continuar usando glutamina em queimado sem nenhum desfecho? Uhum. Então, glutamina em queimado, para mim, é um marco, né? Porque Acabou. era o único que tinha sobrado, né, Tinha praticamente. sobrado praticamente só queimado. Sobrou algumas coisas de trauma e Trauma, né? queimado acabou. Então, Uhum. acabou, não tem por que a gente usar. Selênio em cardíaco, não tem por que usar, não tem desfecho efetivo nenhum. Acho que serve, né? O resultado negativo serve, gente. Serve para a gente mudar a nossa prática, para a gente ser crítico com o que a gente faz, e financeiramente serve para muita coisa, que é para a gente parar É, de gastar dinheiro no lugar errado. com certeza. O papo tá bom, né, Ju? Adorei saber as novidades aí, vontade de saber muito mais, né? Eu acho Dava para que ficar falando aqui umas 2 horas, mas eu tentei ser bem objetiva para não ótimo, atrapalhar foi muito ótimo. vocês. Foi bem para o prático mesmo. E eu acho que aproveitando aqui, né, agradecer a Ju aqui por compartilhar conosco essa experiência no congresso, né? Tá o pessoal todo batendo palma aí, agradecendo. Quem não se especializou na área de terapia, eu acho que vai ser um desafio nosso também aqui, daqui para frente, atualizar esse material, que com certeza está Sim. falando de proteína, baseando nos outros estudos, né? Eu vou deixar aqui no chat para vocês, que vocês ficaram até aqui, tem interesse, a gente tem possibilidade de fazer planos de pagamento diferenciados, né? Tem como para quem tem interesse aí nesse curso, que é o de cuidados intensivos, eu estou deixando o chat aí, que depois vocês entram no WhatsApp, né, e conversam. Lembrando que esse curso, ele vai associar essas últimas evidências científicas, a gente sempre vai atrás, né, assim que forem publicadas, como a Ju comentou, né, para o cuidado do doente crítico, a gente vê aí a diferença, né, do Covid mesmo, que nem foi assunto hoje aqui, mas o tanto de coisa que mudou, né, nesses 2 anos aí, o que a gente oferecia, o que agora é a realidade, né? Então, a gente está à disposição aqui de vocês, e Ju, mais uma vez, muito obrigada, e até uma próxima, né? Porque eu acho que a gente vai querer uma próxima logo. Até a próxima, gente. Obrigada por estarem aqui comigo numa segunda-feira à noite. Para mim é sempre um prazer. Estarei quantas vezes vocês quiserem. Obrigada, Ju, muito obrigada, viu? Beijo, pessoal, boa noite. Estou deixando Beijo, conteúdo gente. também aqui do curso para vocês, aqui, ó, como último material, tá bom? E depois a gente disponibiliza o gravado para quem não conseguiu ver tudo, né? Que o pessoal vai saindo, a gente sabe dos compromissos, como a Ju falou, né? Da segunda-feira, né? Começamos já com o tudo. evento aí, com tudo. Então, boa noite, obrigada, Ju, obrigada, Beijo, pessoal. gente. Beijo.